aviso do pastor Antônio, nós havíamos tido uma boa conversa. E quando estou dando aula, eu gosto de dar uma aula completa. Mas quando eu cheguei aqui e eu fiquei sabendo que eu tinha somente 2 horas, mas tem louvor, tem lanche, enfim, 1h30. E o que eu estou ministrando para vocês leva 3 horas toda noite e 3 horas no sábado para eu terminar 11 lições. Então eu falei para ele, melhor dar 8 lições bem dadas, e na verdade as primeiras 8 lições coloca base. Então o que eu tenho feito aqui, eu tenho colocado alicerce. Então nós vamos ter justamente mais uma aula hoje à noite, mais uma aula e meia amanhã, que é sexta-feira, e mais 2 aulas no sábado. Então isso facilita para eu terminar a base. Porque para eu ficar correndo, você vai ficar sem fôlego. Você vai fazer assim. Então eu quero que você esteja aprendendo cada lição de tal maneira que você possa compreender como realizar o estudo bem feito no seu tempo devocional. Então, nessa lição que nós estamos tratando agora, a 5ª, talvez ela, no sentido de mudança, seja a lição mais importante. Porque se não entender a dinâmica de mudança bíblica, você vai ter dificuldade de entender a base bíblica para a mudança bíblica. E você vai ter mais dificuldade ainda em entender a estrutura de mudança bíblica. E você vai ter mais problema ainda na prática bíblica. Então, eu estou dando para você o dinâmico de mudança bíblica de uma forma tal que quando eu começar a abordar a 6ª lição, você vai estar bem colocado no eixo para entender a 6ª lição. Agora, nós estamos na página 84. E nós vamos passar para a página 85. Mas apenas nós vamos abordar a janela em cima. A janela em cima, você vai grifar o seguinte: as soluções do homem para suas dificuldades vão, no final, fracassar, porque elas não tratam da fonte dos problemas, ou seja, o coração do homem. Então, você reparou, através daquele aluno que eu contei a vida dele, o problema dele não foi seus sentimentos. O problema dele não foi seu comportamento. Os seus sentimentos indicam algo do coração, mas são inconfiáveis. Então, os sentimentos indicam algo sobre o coração dele. E se eu tratar somente o sentimento, eu não vou entrar em tratar o coração dele. E além disso, você perceba que eu não vou tratar somente o comportamento dele. Agora, o comportamento dele, ele precisa aprender. Mas eu preciso trabalhar no nível do coração dele. Porque como o homem pensa, ele é. E Jesus fala que o que vem do coração contamina o homem. Não as outras pessoas, não seus sentimentos, nem as suas circunstâncias. O que contamina o homem é seu próprio coração. Por esse motivo, eu passei um bom tempo colocando para você sobre espiral descendente. Agora, eu tenho uma outra ilustração para você entender melhor espiral descendente. Quando eu e minha esposa chegamos em Manaus, em 1971,
a gente não tinha geladeira, a gente não tinha máquina de lavar roupa, a gente tinha somente aquilo que era necessário para a vida. Então, a minha esposa tinha que lavar a roupa num tanque. Alguém aqui já lavou roupa no tanque? Não é fácil. Leva trabalho, não leva. Então, quando ela estava lavando a roupa no tanque, fazendo assim, a água ficou suja. Você concorda comigo? Roupa suja, lavando, a água fica o quê? Suja. Então, ela tirou toda a roupa e ela colocou a mão lá no fundo, ela puxou a tampa para a água descer, para que ela pudesse colocar água limpa dentro do tanque e jogar a roupa de volta. Não é o sistema, né? Estou falando correto ou não? Agora, o que eu percebi é o seguinte. Quando ela puxou a tampinha lá embaixo, quando ela puxou a água ficou assim. Mexendo só um pouquinho, desse jeito. Parece que a água não vai descer. Estava mexendo, mas ficou mais ou menos assim. Então, logo mais, a água foi assim, foi embora. O espiral descendente desse jeito. Aquele rapaz, ele começou assim, ó. Parece que ele não está fazendo nada de mal, né? Mas logo mais aquilo chupou ele lá até o fundo. Então, quando você está vendo um tanque que lava roupa e você puxa a tampa, a água não desce rápido. Demora um pouquinho. Mas quando chega mais ou menos metade, já foi embora. Então, espiral descendente desse jeito. No início você nem percebe. Mas logo mais você é chupado. Parece que você fica deprimido, ansioso e não tem esperança nenhuma. E você desanima. Daí você entrega os pontos. Daí você é um crente que não vai ter justamente utilidade mais na mão de Deus, devido ao fato que você entrou na espiral descendente, porque você rejeitou o caminho de Deus. Você desprezou o caminho de Deus. Lembra o que aconteceu com Saul? Ele foi abaixo. Davi, no caminho de Deus, ele foi para cima. Lembra que o caminho de Deus é mais alto do que o caminho do homem, que é mais baixo? O pensamento de Deus é mais alto, o pensamento do homem é mais baixo. Então, quando entra na espiral descendente, a pessoa está andando claramente no caminho do homem e ele começa a abaixar cada vez mais, de tal maneira que ele fica anulado no sentido de ser útil na mão de Deus. Isso acontece não somente com o incrédulo, mas acontece também com o crente. Agora, vamos então para a página 74, ou seja, desculpe, 83. 83, nós havíamos abordado o princípio número 10. Agora nós vamos abordar princípio 12. Grifo seguinte: é pleno dever do homem temer, reverenciar a Deus e guardar seus mandamentos. Grifa também Eclesiastes 12, 13 a 14. Acrescenta capítulo 2, 24, capítulo 3, 12 a 14 e capítulo 5, 18. Repetindo, 2, 24, 3, 12 a 14, 5, 18. Abramos nossas Bíblias, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, que vem logo após de Provérbios. Então, Eclesiastes capítulo 12, o homem mais sábio que andou nessa terra, além de Jesus, homem mesmo, pecador, ele foi mais sábio, Salomão. Agora veja o que ele fala depois de uma vida que nem sempre ele agradava a Deus. Muitas vezes ele procurava se agradar. Agora, veja o que ele fala no finzinho desse trecho aqui, no capítulo 12,
verso 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de alguns homens. Todo homem. Veja o verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até que as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Agora, o que ele está dizendo na verdade? Ele está dizendo justamente o que Jesus havia dito quando ele confrontou os fariseus. Lembra que aquela escriba colocou Jesus na parede e Jesus havia respondido o seguinte: 2 grandes mandamentos. Amará teu Deus, amará teu próximo. E a lei e os profetas dependem desses 2. Ao meu ver, o que eu estou lendo aqui é justamente esses 2 grandes mandamentos. Porque se você amar a Deus e seu próximo, você vai ser que tipo de marido? Bom. Que tipo de esposa? Boa. Que tipo de colega? Bom. Que tipo de aluno? Bom. Que tipo de vizinho? Bom. Porque você está agradando a Deus, amando a Ele e seu próximo. Ao meu ver, o que eu estou vendo aqui, que nós temos esse dever de respeitar a Deus, reverenciar a Deus, temer a Deus e guardar seus mandamentos. Os 2 grandes, Jesus fala que tudo depende desses 2. Então não se preocupe com os outros mandamentos. Se preocupa com os 2 grandes, você não vai ter problema com os outros mandamentos que Deus colocou para o homem. Agora vai para capítulo 2. Capítulo 2. E vamos ver algo de Salomão. Agora veja o que ele fala no capítulo 2, no verso 3. No verso 3 ele falou assim: eu resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Agora não sai daqui dizendo que eu falei mal de vinho. Mas quando você se dá ao vinho, é um problema. Então ele resolveu dar a si mesmo ao vinho. Então no verso 4, veja que ele fez: repreendi-me grandes obras. No verso 7, comprei servos e servas. Verso 8, amontoei também para mim prata e ouro, tesouros dos reis. 9, engrandeci-me. 10, tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei. Sabe o que eu penso aqui? Ele foi o quê? Egoísta. Ele procurava agradar a si mesmo. Porque ele fala logo no verso 11: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum aproveito havia debaixo do sol. Alguém aqui já correu atrás de vento? Não tem como pegar o vento. Você pode correr. Você não vai chegar e segurar o vento. Então ele está dizendo: tudo que eu fiz para satisfazer a minha vida, o meu querer foi correndo atrás de vento. Então, quem que fica correndo atrás de vento, será que essa pessoa é sábia? Não é. Mas ele era um homem sábio. Mas houve momentos que ele agradava a si demais. E ele chegou à conclusão: aquilo que eu havia feito, eu estava correndo atrás do vento. Então, no verso 24, ele fala: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Ou seja, uma vida rotineira. Nós devemos ter prazer numa vida rotineira. Normalmente o que acontece com o homem é o seguinte:
Ele pensa nas suas férias. Quando ele começa a pensar nas suas férias, ele se alegra. Às vezes ele pensa no casamento do seu filho ou da sua filha. Então ele tem uma alegria. Então percebe que ele tem alegria quando tem eventos maravilhosos. Mas o que Salomão está dizendo, você deve ter alegria na sua vida, na vida rotineira. Você deve entender que o prazer nosso é comer, beber e trabalhar. Agora, quando Deus repete diversas vezes esse ensinamento, parece-me que é coisa importante. Você percebeu quantas vezes que eu repeti o que eu já falei? Você percebeu que toda noite, antes de começar a aula, eu fico repetindo o que eu falei na noite anterior, no outro dia? Por que será que eu faço isso? Porque é importante e para você guardar na sua vida justamente o que está sendo abordado. Agora veja o que Deus fala no capítulo 3, verso 18. 18, eu falei 18, né? Não, 12, desculpe, 12. Ele diz assim: sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Também que o dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Segunda vez que ele fala. Segunda vez. A terceira vez nós podemos ver no capítulo 5. No capítulo 5, no verso 18, veja que ele fala: eis que eu vi, boa e bela coisa é comer, beber, gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que apadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta a sua própria, ou seja, a sua porção. Agora, já 3 vezes que ele repete. Nesse livro ele repete mais 2 vezes. 5 vezes ele fala a mesma coisa. Por que será? Porque ele está mostrando para nós a importância de começar a ter uma mudança no nosso pensar a respeito daquilo que deve agradar o homem, é justamente comer, beber e trabalhar. Mas um homem sempre pensa algo além. Se eu posso conseguir mais alguma coisa para mim, se eu posso conseguir mais algo que me satisfaz, eu vou ter uma alegria mais completa. Mas o que acontece quando ele chega lá, ele está querendo mais alguma coisa. Ele está querendo mais uma experiência. Mas Deus está dizendo que nosso prazer é comer, beber e trabalhar, ou seja, vida rotineira. Agora, para entender melhor, veja logo abaixo desse princípio 12, grifo seguinte: se você não obedecer à palavra de Deus, ela vai julgá-lo, ou seja, ele vai julgá-lo e discipliná-lo. Então, notem que ele fala sobre julgamento. O julgamento, para nós, o tribunal de Cristo, disciplina aquilo que acontece nessa vida onde nós estamos. Então, nós entendemos que Deus disciplina seus filhos, e nós somos os filhos dele. E se você não obedecer, se você andar de acordo com o caminho do homem, Deus há de disciplinar a sua vida. Agora, a disciplina dele, eu não sei como que é para você, mas eu sei que ele vai disciplinar. Porque ele disciplina aqueles que ele ama. E ele ama seus filhos. Por exemplo, quando eu estava criando meus filhos, houve disciplina. A disciplina foi correta para meus filhos. A disciplina de Deus sobre a nossa vida é correta. Então, ele está mostrando para nós claramente como o homem deve pensar no nível do seu coração. Vai para o princípio 13 e grifa o seguinte: para se apropriar da sabedoria concedida por Deus, para que você lide com seus problemas, é preciso pedir com fé e viver de acordo com a palavra de Deus e depender do poder divino.
Grifa, por favor, Tiago 1, 5 a 8 e também Tiago 1, 22 a 25. Então, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Tiago. Agora, o livro de Tiago bate com o livro de Provérbios. Para mim, Tiago é Provérbios do Novo Testamento. Aqui nós estamos recebendo uma orientação divina, de tal maneira que você possa ser uma pessoa sábia, através do ensinamento de Tiago aqui nesse trecho bíblico. Então, veja o verso 2 primeiro. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Agora, essa alegria, como que é essa alegria? Certa vez eu estava em São Paulo, e eu estava hospedado num hotel lá em São Paulo, e eu queria passear um pouquinho, porque antigamente eu morava em São Paulo, e tinha um restaurante que eu gosto demais lá. Então eu pensei comigo, hoje eu vou almoçar onde eu quero. Em vez de alguém me levar, eu vou onde eu quero comer. Deu para entender? Às vezes você quer fazer isso, né? É bom ser levado por alguém. Mas normalmente o alguém me leva onde ele quer. E eu queria me levar onde eu queria. Então eu desci do meu apartamento no 9º andar. Eu cheguei, eu conversei com a pessoa que estava lá na recepção. E eu falei com ela o seguinte: quanto custa o táxi daqui para aquele local onde eu quero comer? E ela me falou. Ela falou, mais ou menos R$15. E eu perguntei a ela, é mais ou menos? Não, ela falou, não, eu digo mais ou menos, mas é mais para mais ou menos para menos? Então ela falou, então, R$15. Então eu fui lá na rua, chamei um táxi, ele parou, eu falei para ele, eu quero ir para aquele local ali, quanto você vai me cobrar? R$25. Eu olhei para ele, espera aí, vamos negociar aqui. E eu aprendi algo importante na língua portuguesa. Quando alguém está cobrando você demais, você fala assim, vem cá, vamos conversar. E ele me cobrou R$12. Quando entrei no táxi com ele, eu vi que ele percebeu que eu sou estrangeiro. Ele estava olhando para mim no revisor, olhando enquanto ele estava dirigindo. Eu falei, rapaz, eu tenho minha pergunta para você. Você poderia responder o seguinte para mim? Ele falou, mas que pergunta é? Você poderia me falar a diferença entre alegria e felicidade? Mas ele ficou, mas é a mesma coisa, felicidade e alegria. Eu falei para ele, mas não é a mesma coisa. E ele olhou para mim, até ele encostou o carro. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Porque felicidade depende de pessoas, eventos e seu sentimento. Mas a alegria depende do seu relacionamento com Deus. Ele ficou assim. Eu podia explicar para ele como ele pudesse ter a alegria do Senhor. Porque eu falei para ele, olha, o crente, mesmo que o crente tenha provações, ele pode ter alegria. Mas talvez não felicidade naquilo que está acontecendo, mas ele pode ter alegria. Vocês sabem que antes de Jesus ser crucificado, a Bíblia ensina claramente que ele tinha alegria de andar para a cruz. Não que ele queria ser crucificado, mas ele sabia que ele estava obedecendo ao seu Pai. Ele sabia o resultado da sua crucificação. Ele tinha maior alegria, não naquilo que estava acontecendo, mas o resultado daquilo. Eu devo ter alegria quando eu estou passando por provações. Sabe por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que de antemão conheceu também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho.
Então você percebe o que nós estamos aprendendo aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Agora, aquele rapaz, depois que eu falado aquilo para ele me deixou na porta de onde eu queria chegar. Antes de sair do carro, eu paguei ele falou para mim, Senhor, uma coisa que eu vou falar para você, a primeira coisa que eu vou falar para minha esposa hoje à noite, o que você falou para mim. Não é incrível isso aí? Ele ficou impressionado. Irmãos, sempre tem meios de explicar coisas para as pessoas baseado na palavra de Deus. Então, notem que ele fala, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Percebe que ele não fala que você deve ter felicidade em passar por provas. Não, alegria. E Neemias, por sua vez, capítulo 8, verso 10, sabe o que ele falou? Alegria do Senhor, a minha força. Então, Tiago, na verdade, está dizendo a mesma coisa, porque o autor da palavra de Deus não é o Tiago, nem Neemias, é Deus. Então, Deus fala a mesma coisa no Antigo Testamento que ele fala no Novo Testamento. Agora, veja no verso 5. Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dão livremente, nada lhes impopera e ser-lhe concedida. Agora, notem que ele está dizendo, se você está faltando de sabedoria, só peça a Deus. Agora, quando tudo vai bem, por exemplo, quando alguém me leva para a sua casa para lanchar, eu não preciso muito de sabedoria. Você concorda comigo? Não preciso tanto. Mas se eu estou passando uma prova, uma tribulação, que eu preciso naquele momento? Sabedoria de Deus. Como eu devo me comportar diante de uma circunstância que me incomoda, que cria problema para mim. Então, ele fala que eu devo ter alegria por ter passado por provações, e nesse momento que eu preciso? A sabedoria de Deus. Então, ele fala que você precisa pedir com fé. Peça com fé. Agora, veja no verso 7 e 8. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Porque ele não peça com fé, ele fica duvidando. Então, justamente o que nós estamos aprendendo aqui é o seguinte: quando você passa por uma prova, uma tribulação, você deve encostar no seu relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus faz com que você tenha comunhão completa com Ele. Isso significa que você tem justamente uma intimidade tão grande com Deus que dá para você, naquele momento, alegria. E essa alegria se torna para você uma força, porque você tem um relacionamento com Deus, você tem comunhão com Deus e você tem uma intimidade com Ele. Ele passa para você aquela alegria que fornece força para a sua própria vida, apesar das pessoas, apesar das circunstâncias, apesar dos seus sentimentos, Ele fornece alegria para você. Então, apenas pedir a sabedoria de Deus com fé ativa. Agora, outra coisa que nós devemos entender, vai para verso 22. No verso 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, para eu ter a alegria do Senhor a passar por provações, eu preciso ser praticante da palavra. Se eu não praticar ela, eu me engano. Agora veja mais que ele fala. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não somente pratica, assim de si o homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira
para logo esquece de como era a sua aparência. Então você percebe que enquanto eu estou tendo vida devocional diária, o espelho sempre está aqui. Mas quando eu começo a afastar-me da parte devocional, eu esqueço como eu sou. E logo mais eu não tenho mais essa alegria que eu tinha naquele momento, porque agora eu tenho uma tristeza devido à provação que está diante de mim. Enquanto ele fala que na provação você deve ter alegria. Não felicidade, mas a alegria do Senhor que é a sua força. Agora vai para a página 85. Desculpe. 86, aliás. 86. Agora, essa página, você começa na rodapé. Você não começa lá em cima, mas você começa na rodapé. Agora, na rodapé, você está vendo logo uma linha que fala o percurso ascendente. Está vendo isso aí lá embaixo? E lá em cima você está vendo a mesma coisa. O percurso ascendente, ou seja, andando no caminho de Deus. Agora, lembra que o caminho do homem é baixo, espiral descendente. O caminho de Deus é percurso ascendente, onde você está subindo, porque o caminho dele é mais alto do que aquele caminho ali. Deu para entender isso aí? Então, essa folha facilita você deixar espiral descendente e começa o percurso ascendente no caminho de Deus. Agora, para fazer isso aí, veja o que ele fala aqui. Incluindo entendimento, esperança, mudança e prática bíblica. São 4 elementos essenciais. Veja bem, entendimento do seu problema da perspectiva bíblica. Eu preciso entender meu problema da perspectiva da palavra de Deus, porque ela me acusa, ela identifica meu problema. Eu preciso ter entendimento bíblico sobre o problema do Bill. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso esperança. Essa esperança chama-se esperança bíblica. Mas por que uma esperança? Porque tem solução para o problema que eu identifiquei. Então, eu tenho esperança que eu possa ter uma vida melhor. Apesar de pessoas, apesar de circunstâncias, apesar dos meus sentimentos. Agora, veja bem, a terceira palavra, que é o terceiro elemento, mudança bíblica no modo de pensar, no modo de falar, no modo de se comportar. Então, a dinâmica de mudança bíblica requer você entender 4 elementos. O primeiro, entender seu problema da perspectiva bíblica, a perspectiva de Deus. E também entender que tem solução para o seu problema, a perspectiva de Deus que fornece para você o que é esperança bíblica. E também isso requer de mim uma mudança no meu modo de pensar, no meu modo de falar, no meu modo de me comportar. Agora, eu posso entender meu problema da perspectiva bíblica, eu posso ver justamente a solução na esperança bíblica, eu posso entender que eu preciso mudar meu modo de pensar e falar e agir. Mas o 4 elemento é bem importante. Chama-se o quê? A prática bíblica. Então, eu já havia falado para vocês sobre Caio. Não falei sobre ele. Vocês sabem que essa semana, não sei quantas vezes ele se treinou. Mas no treinamento dele, eu creio que o técnico dá para ele justamente o que ele deve fazer para que ele possa ser bom jogador. Mas eu creio que o técnico tem plano para ele. E eu creio que o técnico já falou para ele, você tem que fazer desse jeito e fazer daquele jeito que eu ensinei você. Você precisa treinar mais. Agora, você precisa praticar esse treinamento quando você entra no jogo. Irmãos, a mesma coisa aqui.
Você pode entender seu problema biblicamente, você pode ter esperança bíblica, você pode entender mudança bíblica, mas se você não praticar, você se engana. Você não tem alegria mais, porque não pratica a palavra de Deus. Por esse motivo, Neemias, que não tinha uma obra boa a fazer. Agora imagine ele reconstruindo um muro que caiu. Alguém aqui já fez reforma em casa? Alguém já fez, né? Olha, fazer uma reforma é coisa pior. Ao meu ver, melhor começar de zero. Porque quando você começa a reforma, você vai achar outras coisas que você não sabia que estava lá. E cada vez que você faz reforma, você vai achar outra coisa que precisa ser consertada. E você tem um orçamento de fazer uma reforma de 10 mil reais, mas enfim você gastou 25 mil. Não é isso mesmo? Então imagine que Neemias, ele tinha uma obra terrível. Reconstruir o muro que caiu em pedacinhos. Foi uma obra terrível. E além disso, ele tinha algumas pessoas que não queriam trabalhar. Os nobres, eles não queriam sujar a mão. Não, isso é para o povo comum. Eu não vou mexer com esse muro aqui, não. E também ele tinha um inimigo por fora. E ele trabalhou tanto que quando ele deitava à noite, ele tinha que deitar com roupa, não com pijama. Eu não sei como você faz, mas eu acho pijama gostoso. Olha, logo que eu chego lá no apartamento meu, lá no hotel, a primeira coisa que eu faço, pijama. Você já deitou com roupa? Incomoda, né? Mas pijama? Então, ele não colocou pijama. Ele deixou a roupa. E ao lado dele, ele tinha uma espada. Porque ele sabia que ele tinha que ser sempre disposto para brigar com alguém. E quando ele trabalhava, ele tinha a ferramenta numa mão e a espada na outra. Mas ele fala, mas a alegria do Senhor, a minha força. Agora, irmãos, eu digo para você hoje à noite, a sua força é a alegria do Senhor. E você não vai ter a alegria do Senhor se você não entender esse percurso ascendente. Agora, vamos começar na rodapé. Grifo seguinte. Confesse os pecados específicos já identificados. Lembra que nós havíamos abordado logo no início da lição, é o seguinte, que você deve identificar, biblicamente, pelo menos um problema na sua vida que impede você ser útil na obra do Senhor. Olha, Caio viu, né? Olha lá. Você ganhou ou não? Treinou, né? Está vendo o resultado de treinar? Ele ganhou. Olha a cara dele. Você marcou gol? Marcou gol também? Oh, espera aí. Todo mundo. Muito bem, meu querido. Você percebe como você utilizar na sua vida para ensinar a Bíblia? Você é um bom exemplo para a gente. Mas não deixe a gato subir, tá? Ok. Agora, veja bem. O que nós estamos entendendo aqui, que eu preciso confessar. Agora, nós aprendemos na primeira noite o que significa confessar. Você aprendeu ou não aprendeu? Aprendeu ou não aprendeu? Aprendeu ou não aprendeu? Sim. 8 pessoas, aprendeu ou não aprendeu? Sim. Então, o que você aprendeu? Me fala com confissão, o que é? Coloque em pé, para todo mundo ouvir você. Precisa. Você canta em pé, então você fala em pé. Muito bem. Agora, ele vai ajudar, porque ele é bonzinho, né? Então, confessar, o que é? Reconhecer diante de Deus a nossa falha. Espera aí, você ouviu o que ela falou? O que ela falou? Diante de Deus a sua falha. Parece que todo mundo entendeu você, mas quem mais? E a fé salvífica de fato, né? A gente transforma. Ô, pastor, ajuda ela. Você precisa de ajuda. Pode pedir os universitários. Confessar, veja bem, confessar é estar de acordo com Deus sobre o pecado que você cometeu, está certo? E também abandonar
aquele pecado. Então você ganha nota 6. Não 7, você tem que fazer a matéria de novo. Muito bem, agora você não ficou chateado comigo não, né? Porque você é tão bonita, canta tão bem, como se fosse um anjo. Então, por esse motivo, eu escolhi você, porque eu sabia que você não ia ficar chateado comigo. Muito bem. Então, fala aqui o quê? Confesse os pecados específicos já identificados. Agora, não vou chamar a sua atenção, mas você identificou o seu problema. Você tem problema? 1 ou 2? Alguns ele fala. Identificou o problema? Que é isso aqui? Conversa muita? Ah, eu pensei que você fala demais. Isso não significa falar demais? Não é isso, não, né? Ok. Você identificou... Boa noite, como vai você? Você identificou um problema na sua vida? Só um? Vários. E você identificou alguma coisa? Então você pode o quê? Confessar especificamente aquilo que você identificou. Lembra que eu falei para você quando eu fiz esse curso? Eu tinha 30 anos de ministério e eu pensei comigo, eu sou cara bom, viu? Eu prego bem, eu ensino bem, eu sou um missionário, discipulador, bom pai, bom marido. Eu cheguei, né? Mas quando eu fiz esse curso, o professor fala, você precisa identificar um problema na sua vida. Eu pensei que vai ser difícil fazer isso aí. Mas, enfim, eu aprendi, sabe o que é? Falta de paciência. Deu para entender? Eu confessei e abandonei. Agora veja a próxima. Arrependa-se. Agora, esse arrependimento que é arrependimento genuíno. Deu para entender? Arrependimento genuíno. Agora, quem vai me falar o que é arrependimento genuíno? Quem? Levante sua mão. Arrependimento genuíno, o que é? Quem falou? Alguém falou lá no fundo? Eu vi a voz de alguém. O quê? Arrependimento sincero. O que é arrependimento sincero? Peguei você, né? O que é o arrependimento? Arrependimento sincero, genuíno, o que é? O quê? Não tornar a pender, a cair. Não, Deixar. Oh, deixar. Ah, ok, muito bem. Arrepender-se significa o seguinte: em vez de me agradar, eu vou agradar a Deus. E o meu comportamento manifesta que houve arrependimento genuíno. Em vez de me agradar, eu vou agradar a Deus. Agora, voltando para o meu querido irmão aqui, gosto dele. Olha aqui porque eu gosto dele. Não é bonita a cabeça dele, né? Vocês sabem que Deus fez 2 tipos de cabeça? Bonita e cabeluda. Gostou? Ok. Você falou certo, só que você não explicou. Quando você fala sincero, é correto. Mas quem não sabe o que é sincero. Quando se fala genuíno, a maioria não sabe o que significa genuíno. Então, quando nós falamos arrependimento, quer dizer, em vez de me agradar, eu vou agradar a Deus e meu comportamento vai manifestar. Agora, terceira, com fé salvífica. Quem pode me dizer o que é fé salvífica? Alguém. Faltam 5 minutos. Quem pode me dizer o que é fé salvífica? Quem? Levante sua mão. Não vou chamar você de novo, não. Confiança em Deus, como se chama essa confiança? Fé ativa. Fé ativa. Essa confiança é fé ativa. Muito bem. Ó, então, melhora a nota. Agora 7:30. 7:30, né? Porque você ajudou.
Mais um antes de terminar. Veja aqui então. Entregue os seus caminhos ao Senhor sem reservas. Seja obediente à palavra com expressão do seu amor ao Senhor. Quem poderia me falar os 2 grandes mandamentos? Quem pode? 2 grandes mandamentos. Quem pode? Aqui. Você entendeu o que ele falou? Amará a Deus e seu próximo. Parabéns para o pastor Bill, porque o pastor Antônio me falou que eu não devo passar 22 horas. Se eu passar 22 horas, ele não me convida de